Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia da Academia de Radiologia. E dando sequência à nossa série de vídeos sobre proteção radiológica, esse vídeo é bastante interessante porque vamos falar de doses de radiação devido a procedimentos de diagnóstico por imagem. Provavelmente é algo que muitas pessoas se perguntam: quanto de dose eu recebo em cada um dos exames? E nesse vídeo, que terá outras sequências, nós vamos atualizando esses valores. Então, esse é um dado que eu vou trazer, na verdade, esses são dados que eu vou trazer para você nesse vídeo, que são dados um pouco mais antigos, mas nós vamos atualizando de acordo com esse RP e órgãos importantes, órgãos de referência e também baseado em últimas publicações de livros com essas doses. Eu vou trazer cada uma dessas evoluções para você na nossa sequência de vídeos aqui de proteção radiológica. Então, vamos lá. Então, algo extremamente importante, antes de falarmos basicamente das doses nas diversas modalidades, é que não há dados conclusivos em relação a danos aos pacientes que realizam exames de diagnóstico por imagem. E lembrando que alguns exames aí geram doses menores, bem pequenas, do que as radiações que a gente recebe. Então, no vídeo anterior, a gente falou das fontes, as naturais, as radiações naturais, os radionuclides. Então, tem procedimentos que tem uma dose muito pequena, é bem menor do que a exposição do radônio, por exemplo, dentro das nossas casas. E aí, lembrando que a gente tem para essas doses em exames valores típicos. Aí a gente não pode esquecer que essa dose de radiação, ela diferencia de pessoa para pessoa. Então, isso não é um padrão para cada indivíduo. Vai depender da tecnologia, do tipo de equipamento, da marca, do fabricante, de uma série de fatores relacionados à tecnologia. A técnica que é utilizada, então você que é da área sabe muito bem que dependendo da técnica que você utiliza, o paciente vai receber maior dose ou menor dose. Quando a gente fala em medicina nuclear, vai depender da quantidade de material, de radioisótopo que é injetado no paciente. E aí, nesse caso, vai depender do metabolismo do paciente. Se o metabolismo dele for mais rápido, essa dose é menor. Se o metabolismo for mais lento, essa dose tende a ser maior. Então, vamos ver as tabelas e ver aí quais são os exames que dão maior ou menor dose. Então, vamos pensar aí no diagnóstico por raio-x. Então, olhando nessa tabela, um tórax perfil aí, a dose efetiva é 0,04 millisieverts. E aí vamos agora olhar para dentro dessa tabela o que a gente tem aí de maior dose, que é um raio-x de pelve AP 0,7 e coluna lombar também AP 0,7. Então, lembrando que a nossa fonte é da Health Physics Society. Então, é um órgão americano bastante conceituado que trouxe aí essas tabelas. Lembrando que a gente vai se basear também em outras tabelas, em outras referências para a gente ter uma comparação. Esse é o primeiro contato aqui da Academia de Radiologia, um vídeo para você falando de dose. A próxima aí ainda continua com diagnóstico por raio-x. E aí, pensando na mamografia, com as 4 incidências, aí a gente tem 0,7 millisievert. Agora, veja um raio-x panorâmico, 0,09. O quanto essa dose é pequena. Olha só a densitometria óssea de corpo inteiro, então uma dose extremamente pequena. Aí a gente tem, por exemplo, um abdômen, então aí aqui a gente já tem uma dose de 1,2 millisievert. E aqui vamos ver alguns outros exames e já incluindo aí a tomografia. Então vamos olhar esse primeiro, pielograma intravenoso, então com 6 imagens, 2,5 millisieverts. Então veja que conforme aumenta a complexidade do exame, a gente tem também um aumento de dose, porque a gente tem mais tempo de exposição, tem mais imagens. Então, o enema opaco, a gente já tem 7 millisieverts. Agora, vamos ver aí um CT de crânio, 2 millisieverts. Já um CT de tórax, 8. Um CT de abdômen, 10 millisieverts, assim como um CT de pelve também. Então, se o paciente fizer um CT de abdômen e pelve, ele vai receber uma dose típica aí de 20 millisieverts.
uma angioplastia entre 7,5 e 57 milisievert, lembrando que vai depender bastante do tempo da duração do procedimento, e uma angiografia coronariana entre 4,6 e 15,8 milisievert. E aí, para os exames de medicina nuclear, que a gente vai ter uma série deles e uma variação bem grande entre as doses, uma cintilografia de perfusão pulmonar, vai ter aí 6,9 milisievert. Vamos pegar uma ventilação e perfusão pulmonar, 2 milisievert, né? Tô pegando um aí de menor dose. E agora vamos fazer uma análise aí de valores, de doses maiores. Então, o uso do galho 67, 18,5. Uma cintilografia de miocárdio no repouso, 6,7. Já no estresse, lembrando que o paciente sempre faz repouso e estresse, então é a somatória dessas duas doses, 5,85 para o estresse. E usando o talho, 11,8. E veja aí um PET, utilizando o FDG, nós temos uma dose de 14 milisievert. E aqui eu fiz questão de colocar exatamente todas as nossas referências, para que você tenha ideia exatamente da data desses dados, quando esses dados foram publicados, quais são os artigos que deram origem a esses dados. Isso dá bastante consistência nos valores apresentados, mas são valores que já têm um bom tempo. Então, como eu falei, nós vamos ver valores típicos mais recentes, mas é importante para que você tenha uma referência inicial em relação a esses valores. Então, espero que você tenha gostado, que seja bastante útil para você, porque para que tenha aí uma ideia, continue nos acompanhando aqui nos nossos vídeos de proteção radiológica. Se você ainda não sabe o que é um milisievert, que dose é essa, você vai aprender aqui na nossa academia. Então, se você quiser crescer e aprender muito em proteção radiológica, continua com a gente, já se inscreve aqui no nosso canal, porque tudo isso você vai aprender juntamente com a Academia de Radiologia. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!